Olá, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom demais mesmo estarmos juntos, mais um episódio do podcast Religados. Estamos de volta para mais um episódio do Religados Podcast, né? O Religados Podcast que sempre entra no ar pelo menos uma vez por semana para nós batermos alguns papos aqui interessantes, né? A gente que está de volta há 2 semanas falando de assuntos relacionados à religião. E os 2 primeiros temas foi muito bom, foi muito interessante. E o tema de hoje, olha, o tema de hoje promete. Inclusive, hoje, o convidado de hoje, meninas, o convidado de hoje é top. É top, né? Então, bom demais mesmo, queridos, de ter você aí a nos acompanhar o podcast Religados. Lembrando sempre, não deixe de se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito no Religados Podcast, se inscreva no canal, tá certo? Se inscreva no canal, vá lá no YouTube, digite lá Religados Podcast, se inscreva no canal, porque é muito importante você fazer sua inscrição. Também não deixe de ativar o sininho das notificações, porque todas as vezes que chegar um vídeo ao vivo, um vídeo no celular como esse, chegará aí para você, tá bom? Outra coisa, não deixe de dar seu like, é muito importante o joinha, o like que você possa dar na transmissão, porque você assim fazendo, o próprio YouTube, o algoritmo do YouTube compreende que o assunto é relevante, que o assunto é importante, então dê seu like no YouTube, tá bom? Na live. E também pedimos que você possa compartilhar a live, que é importante esse compartilhamento, para que mais pessoas possam acompanhar esse assunto de hoje, que o assunto de hoje é simplesmente fundamental. Estamos nessa tarde, mais uma vez, nesse momento, com Edmilda e Célia. Edmilda, bom demais estarmos juntos, querida. Bom demais, é um prazer estar aqui de volta com vocês e sejam todos muito bem-vindos, fica aí ligadinho porque realmente nós vamos ter um conteúdo super interessante para você. E aí do lado de lá da mesa já podemos ver também ali o nosso convidado, tá certo, que é o pastor Bruno César, é satisfação demais de recebermos o pastor Bruno César aqui do Religados Podcast, né? Mas antes do pastor Bruno então dar as suas boas-vindas aí, Célia, né? A nossa amiga Célia Ferreira, bom demais, Célia, estamos juntos. Boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo da hora que você for estar aqui participando, né, ouvindo ou assistindo essa live. Sejam todos muito bem-vindos. É muito bom estarmos aqui com você para tratarmos um assunto, para batermos um papo de um assunto muito interessante. Muito bom estar com o irmão Bosco, irmã Edmilda, nosso pastor Bruno, o que hoje nos deixa ainda mais preocupados com esse bate-papo. Mas qualquer coisa, a responsabilidade é de Bosco. É de Bosco. Mas queremos convidar você para estar conosco no canal do YouTube. Você já sabe, faz a tua inscrição no podcast Religados. Adiciona o sininho, porque toda vez que sair algo relacionado ao podcast, você vai estar sendo chamado para participar e estar conosco. E fica conosco, deixa o seu like, o seu joinha, porque hoje nós vamos bater um papo em um assunto muito interessante, ok? Não é isso, irmão Bosco? Isso, Célia, muito bem mesmo. Satisfação demais de podermos receber aqui nos estúdios do Religados Podcast o nosso pastor, né? O nosso pastor Bruno César, pastor literalmente de nós 3 aqui, né? Dos componentes do Religados, né? Pastor Bruno, que já é o rosto conhecido dos Religados, né? Já que ele esteve em 2023, né? 2023, quando a gente começou, ele esteve num episódio falando lá, naquele dia, sobre reforma protestante, alguns assuntos relacionados à igreja. O ano passado, 2024, a gente deu uma folga ao nosso pastor, ao pastor Bruno, e em 2025 ele está de volta, então com muita satisfação a gente ter o pastor Bruno aqui nesse momento. E o tema de hoje, pessoal, promete demais, tá certo? O tema hoje é Igreja Doente tem cura? Então o pastor Bruno vai responder essa pergunta aqui nesse episódio. Pastor Bruno, satisfação, viu? Demais ter o senhor conosco. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, satisfação, Bosco, Edmilda, Célia e todos os que são fã, né, do Religados. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse podcast, desse episódio. E eu espero que seja um tempo bom de aprendizado, de crescimento e um tempo divertido também para a gente aqui. Muito bem. Bom demais mesmo estarmos com o pastor Bruno. A gente aqui, foi como Célia e Pato falou há pouco, brincando nos bastidores, a gente gera mais responsabilidade ainda, o Religado já é uma responsabilidade por natureza, daí com o nosso pastor, né? Mas ele não vai nos disciplinar, não. Ele não vai nos disciplinar, não. É você. Só que você que o convidou, viu? Só que a gente, eu já disse a ele, pastor, as perguntas fáceis são as minhas, as perguntas difíceis são das meninas, então se tiver disciplinar, comece por elas, tá certo? Tá vendo? Isso não
mulherismo. As damas da frente, literalmente, falam: eu sou bonzinho, eu sou bonzinho. Bonzinho ele. Então, satisfação demais, então, de termos o pastor Bruno conosco. Então, pessoal, o tema é esse: igreja doente, tem cura? Então, a gente vai pensar algumas questões que consideramos importantes. E, repito, não deixe de fazer, então, sua inscrição no canal Religados Podcast, ative o sininho das notificações, compartilhe essa live e dê seu like aí, dê o seu joinha nessa live, tá bom? Então, pastor, veja só, como o tema é justamente esse, igreja doente, aí colocamos uma pergunta: tem cura? O senhor entende que essa frase que nós colocamos até no tema, dentro da sua compreensão, o senhor entende que essa frase, até mesmo, a igreja tem estado doente? Quando a gente diz igreja, algumas igrejas locais têm se demonstrado doente, pastor. E qual é a cura? Se tem se demonstrado doente, qual é a cura para essa doente? No caso, pastor, a igreja pode adoecer? Pois é, e a igreja pode adoecer? E o que seria Uma igreja doente. Eita. Pois bem, vocês têm assuntos para o resto do dia, da noite, Da né? noite. Assim, virar a madrugada discutindo. Sim, esse é um tema muito relevante, muito importante para o nosso contexto. Sim, uma igreja pode ficar doente e tem ficado. Nós encontramos sinais de doenças desde o Novo Testamento. A igreja de Coríntios estava doente também. Paulo escreve, muitas das cartas que Paulo escreveu foi exatamente para curar uma ou outra doença da igreja. A igreja é um organismo vivo, não é? Então ela também adoece. Se não andar de acordo com as prescrições que são postas pela palavra de Deus, enquanto instituição, ela pode adoecer e pode até morrer, não é? É importante nós entendermos isso. Muitas daquelas igrejas para as quais o Senhor enviou cartas em Apocalipse, onde elas estão? Elas não existem mais. Então, uma igreja, enquanto instituição, eu não estou falando da igreja que triunfa, né, que está na presença do Senhor. Mas igrejas, enquanto instituições locais, elas podem não somente adoecer, mas ver toda a sua história passar. Elas podem cessar a sua existência. Às vezes a gente usa textos bíblicos equivocadamente, como, por exemplo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, para ter a ideia de que a igreja, nada vai acontecer com a igreja não adoece ou não pode cessar a sua caminhada aqui nesse mundo. E não é verdade, não é assim. Muitas igrejas adoecem e têm adoecido, muitas igrejas têm sido tão descaracterizadas que deixam de ser igrejas e passam a ser sinagoga de Satanás. Aliás, essa é a própria palavra de Jesus lá em Apocalipse, né? Então, isso pode acontecer. Uma igreja pode descaracterizar-se na proporção que ela abandona os princípios da palavra de Deus e ela pode se tornar, do ponto de vista bíblico, absolutamente irreconhecível enquanto igreja de Cristo. Se você for, por exemplo, fazer uma viagem pela Europa, quantas igrejas lá adoeceram e morreram? A Europa é um cemitério de muitas igrejas hoje. Você anda pela Europa e você vai ver vários prédios imponentes. Pense na Alemanha, pense na Inglaterra, pense na Suíça, em tantos outros lugares. Inglaterra, que foi berço de protestantismo e de grandes avivamentos, você tem igrejas que hoje são bares, são museus, até mesquitas, não é? Então, o que aconteceu? Essas igrejas adoeceram e desapareceram. Então, é possível, sim, uma igreja adoecer e desaparecer desta doença. Padecer, morrer, exatamente porque não se pautou pelos princípios bíblicos. A vida da igreja, ela brota da palavra de Cristo. É a palavra de Cristo que sustenta a igreja, que instrui a igreja, que alimenta a igreja. Se isso é retirado dela, ela não vai passar de uma mera instituição e vai se descaracterizando e pode chegar a perecer. E instituições locais, como acontece por toda a Europa e como pode acontecer aqui também no nosso contexto, no nosso país. Enquanto o pastor falava, estava lembrando, né, das cartas lá em Apocalipse, a primeira, para Éfeso, né, que Jesus falava para o anjo da igreja, para o pastor, vamos dizer assim, o líder daquela igreja. O problema era o esfriamento. Primeiro amor, tinha tal.
E ele disse: olha, se você não se arrepender, né, se você não voltar às primeiras práticas, eu vou tirar do meio de ti o teu candeeiro. E o candeeiro se refere à igreja. Então, enquanto o senhor falava sobre muitas igrejas que deixaram de existir historicamente, eu estava lembrando disso, porque é bíblico. Sim. Talvez muitas pessoas fiquem pensando que não pode, né, por conta do outro versículo, que a porta do inferno não prevalece. Mas a gente consegue diferenciar a igreja física da igreja espiritual, a igreja de Cristo. Essa igreja realmente ela não cessa, mas muitas igrejas locais ao longo da história realmente acontece isso que foi falado em Apocalipse. Exatamente. E sim, há uma distinção. Em teologia a gente chama de igreja visível e igreja invisível. Sim. A igreja visível é aquela que está posta aos nossos olhos. E a igreja invisível é aquela que só Deus vê. A igreja invisível é a reunião de todos os verdadeiramente redimidos. Todos os eleitos. Todos os verdadeiramente redimidos. Na igreja visível, existem crentes e não crentes. Está presente na membresia da igreja visível crentes verdadeiros e falsos crentes, ímpios, todos eles estão. Na igreja invisível, só realmente os verdadeiros redimidos. Só que essa igreja invisível, não, já está dizendo, nós não conseguimos enxergá-la. É algo que somente Deus pode ver. Então, nem todos os que estão presentes na igreja visível pertencem à igreja invisível. E agora, todos os que pertencem à igreja invisível, em algum momento, estarão nessa igreja visível, né? Vamos assim dizer. Então, essa igreja invisível, que é a reunião de todos os verdadeiramente redimidos, essa não perece. Ela é a igreja de Deus por toda a eternidade. Ela batalha aqui nesse mundo e triunfa para todo sempre. Mas a igreja visível, que se apresenta para nós, materializada em congregações que estão postas aos nossos olhos, é uma igreja, é um corpo misto, como dizia Lutero, um corpo misturado, de crentes e não crentes. E por isso essa igreja, ela já carrega as sementes da corrupção na sua própria instituição. É uma igreja composta por pecadores. Todas as corrupções estão ali. Todas as tendências para o pecado estão ali presentes. E se ela não estiver sendo tratada com frequência com a palavra de Deus, o que vai restar é doença e morte para essa igreja, né? Então, por isso que a gente tem que ter cuidado. É isso aí. Pastor, quando nós falamos assim, uma igreja doente, nós não nos referimos à parte de construção, né? Mas a pessoas. E como o senhor, como pastor, consegue, se é que se consegue, né? Se é que o pastor consegue assimilar com essas pessoas ou essa igreja, quem está doente, quem não está, e o que fazer nessa situação? Pois bem, é claro que quando a gente está pensando em igreja, a gente não está pensando em prédios, evidentemente. Nossa discussão aqui está relacionada a pessoas, a esse grupo de pessoas que são chamados para ser igreja de Deus. Então, nesse sentido, não existe neste mundo, e para essa igreja visível, não existe perfeição. Não há uma única igreja visível, uma única congregação de crentes que seja perfeita. E graças a Deus por isso, né? Porque pastor? senão não teria Porque lugar para a senão- gente, né? senão- Ou no momento que a gente chegasse, iria contaminar tudo, né? Então, realmente, não existe. Mas, portanto, a gente não deve buscar isso. Qual é o problema de muita gente desigrejada hoje? As pessoas que estão dentro desse fenômeno, né, que o censo já dá conta agora que essa igreja dos desigrejados cresce assustadoramente. Qual é o problema? Boa parte das pessoas são pessoas que foram machucadas e feridas em suas comunidades e sofreram com decepções, uma série de coisas que eles poderiam colocar na mesa e justificar a sua não permanência ali. Há um problema doutrinário aí, um problema teológico, porque a Escritura ordena que não deixemos de congregar. Então, o fato de fazermos isso já é um claro caso de desobediência, por mais que
que hoje seja a tendência de afirmar que eu não preciso de igreja para estar reunido, se esquecendo que quem diz isso tem a tendência, veja como o tema de vocês é tanta Amplo. coisa para abordar. Gosto. Quem diz isso tem a tendência de encarar a fé apenas do ponto de vista mais individualista. E a fé cristã, ela é essencialmente comunitária. Não é possível viver a fé cristã de mim para mim. Se torna um egocêntrico. Não é possível. Não é A possível. fé cristã é um chamado para relacionamento. O Deus cristão é comunitário. Ele é É Pai, verdade. Filho e Espírito Santo. Então, a fé cristã é uma fé comunitária. Então, não há espaço para essa lógica do desigrejamento. Agora, existem... É claro que houve pessoas, estruturas, instituições que terminaram proporcionando escândalos e levando essas pessoas a isso. O que essas pessoas precisam pensar é não procurar uma igreja que não tenha problemas ou que não tenha pecado, ou que não tenha erros e falhas, e procurar igrejas que sejam saudáveis. Sim. Eu só preciso de uma igreja com saúde. Eu não preciso de uma igreja perfeita, porque eu não estou no céu. Quando eu chegar no céu, necessariamente, essa igreja terá que ser perfeita. Mas enquanto eu estou aqui, eu não preciso, nem me caberia, eu não caberia dentro de uma igreja perfeita. E, portanto, eu preciso de uma igreja com saúde. E aí, como é que eu sei que uma igreja tem saúde? Bom, como é que eu sei que uma igreja está doente, né? Existem vários sinais de adoecimento numa igreja. Por exemplo, quando essa igreja preocupa-se muito com números, com estruturas e não com gente, com pessoas. Quando a palavra de Deus, acima de tudo, a doença mais grave é quando a palavra de Deus é afastada dessa igreja e outras coisas. Você observe que a gente vive um contexto. Outro dia eu estava vendo um comentário de uma menina, muito inteligente esse comentário, inclusive, e que eu venho falando isso há décadas, né? Com a minha denominação e tal, e tal, e tal. Uma crítica do ponto de vista da estética das igrejas. Eu sou um crítico dessas igrejas, tipo o Caixão, né? Essas igrejas despidas da arte religiosa sacra. Eu tenho muita dificuldade com isso. Muita dificuldade. Não se identifica. Mas isso é uma outra discussão. Mas o que eu quero dizer é que eu vi uma arquiteta que pensa essas questões de templo, de estrutura de templo. E ela fazendo uma crítica que eu concordo 100%. E dizendo, repare, e ela não era uma pessoa de pertença religiosa, pelo menos ela não se declarava, ela falava só em termos do trabalho dela. Repare que quando as igrejas construíam um templo, havia toda aquela preocupação com o sagrado, não é? Com a presença do divino. Você entra numa igreja, você é convidado ao silêncio, à reflexão, não é? À ponderação, à meditação. O papel da arte sacra, dessas grandes construções, que às vezes pessoas desavisadas e mais superficiais tendem a sair criticando, mas não param para meditar no que é esse fenômeno, o que é que isso comunicava, essa ideia das torres vitrais, dessa imponência, não é imponência pela imponência, mas esse senso de majestade. Ora, tem alguém que é soberano, você cale-se enquanto você vai chegando, você é chamado para reflexão. Hoje em dia, não. Se você tem uma grande igreja hoje, ela precisa se parecer mais com um shopping. Você cria uma estrutura que convida você não como um adorador, mas mais como um consumista da fé. Você tem aquela sensação de que está consumindo. Você está num grande espaço, você vai em São Paulo, e isso já como sempre no Brasil, uma importação de modelos norte-americanos. Você vai nas grandes avenidas dos Estados Unidos, em Nova York, sei lá, dessas cidades, você vai encontrar grandes estruturas, igrejas que têm dentro delas shoppings, verdadeiros shoppings, cafés, boliches, não sei o que lá. Então, essa estrutura não convida você para pensar no transcendente, no soberano, não convida você para o silêncio, mas você se sente um consumidor. Um consumidor, você está ali, tem livraria, tem café, tem isso, tem aquilo, tem... Então, assim, não tem como refletir nessas igrejas o quão pecador você é, né, pastor? É impossível. A lógica é diferente, é a lógica do capital mesmo, que mistura-se com a fé. E que se impõe. Isso é um rolo compressor, minha gente. Essa é a tendência. Assim, eu ia falar que é bem sutil, é sutil no ponto de vista espiritual, porém no ponto... Mas é. Nossa, bem interessante essa A gente reflexão. não para pensar nisso, entende?
Então, essas coisas estão postas e a gente nem reflete sobre isso, a gente nem questiona sobre isso. E a gente vai se acostumando a isso. Então, cada vez mais, muitas dessas estruturas vão se afastando dos modelos bíblicos. Você tem um desprezo, por exemplo, por ordens litúrgicas, que convidam você para pensar sobre o seu lugar ali, o seu papel ali. E esse mundo não cabe mais isso. Esse mundo não cabe essa ideia de um soberano sobre mim. Eu sou o centro. Eu sou um rapaz, outro dia um rapaz estava pregando nisso, né? Do universo, ninguém sempre. Você é o centro de Jesus. Não tem bobagem maior do que essa. Pois é. Mas essa é a tendência de você se pensar assim. Você é o padrão e o modelo. Só que do ponto de vista bíblico isso não se sustenta. Por isso essas igrejas, elas não suportam exposição bíblica. Porque a exposição bíblica nos humilha, muda a nossa lógica, diz que a nossa lógica não é melhor do que as ideias do soberano, do que os planos do soberano, do que a instrução. A Bíblia se torna ultrapassada nesses esquemas, totalmente ultrapassada. A Bíblia, ela vai saindo de moda, não é? Então, outras coisas, outros discursos mais próximos do contexto dessas pessoas, da vivência dessas pessoas. Então, cada vez mais a Bíblia vai deixando de ser o centro nessas comunidades. Isso vai adoecendo a igreja. Porque como é que uma igreja recebe instrução, cura, repreensão? Não é? Os modelos que estão postos. Você repare que a mentalidade bíblica ela é única. Então, a própria Bíblia pensa a lógica de uma organização eclesiástica. Você tem as estruturas postas, a Bíblia dá nome aos bois. Você tem pastores, bispos, presbíteros, diáconos, né? Mas nessas igrejas você tem gestores, filiais. Você não... Tem as áreas VIPs, né, pastor? As áreas VIPs, é. Você tem. Isso que tá falando aí é fato. Exato. Você tem áreas VIPs em algumas igrejas hoje. Você tem hoje, que uma coisa que me choca, você tem seu avatar. O seu avatar pode ir para a igreja por você, seu avatar pode ser disciplinado no seu lugar, seu avatar pode ser Já pensou, meu Deus do céu. batizado por você e tal. Quer dizer, isso é a lógica do momento. Isso é a lógica do momento. Não é? E a Bíblia, ela nos exorta a não nos conformarmos com esse século. E o século é sedutor, com tantas ideias, que parecem para frente mesmo. Não tem coisa mais para frente do que você se achar no contexto de uma igreja. Você está aqui, tem um café aqui, tem um shopping ali, tem livraria. Uma lojinha ali, né? Assim, vendo umas blusinhas. e você faz um esforço enorme e não descobre que aquilo ali é uma igreja. É que, assim, é bem estranho a gente chegar na igreja e ter todos esses Todo mundo entretenimentos em volta, como é que essas distrações. A palavra é distração. E daqui a pouco começa o culto e você tibunga do café no culto, enquanto vice-versa. você deveria ter chegado e começa a reflexão, né, no... E às vezes o culto tem que parecer muito comigo, com a minha estrutura e com o meu contexto. É o que eu estou dizendo. Tudo vai sendo descaracterizado. Então, a Bíblia ela não é padrão nesses contextos. E aí a seu modo, guardadas as devidas proporções, o movimento de teologia liberal em toda a Europa começa assim. A Bíblia é um texto ultrapassado. Minha gente, pelo amor de Deus, vocês realmente acreditam que Jesus ressuscitou? Não, ele ressuscitou para a nossa fé. Vocês realmente acreditam em anjo, em demônio? Pelo amor de Deus, anjos são poderes construtivos do ser. Nossa. Demônios são poderes destrutivos do ser. Não, enfim. Então, quer dizer... Adão e Eva é simbólico. Enfim... Tudo... Né? Então, o século XVIII cansou. A igreja vinha durante muito tempo um domínio extraordinário, mandando... Claro, houve um período em que a ciência estava serva realmente da igreja, e o saber foi produzido também dentro das estruturas eclesiásticas. A igreja tem uma contribuição extraordinária para esse mundo.
Mas houve uma espécie de revolução e os homens querendo libertar a ciência das mãos da igreja, ou da igreja, sei lá como é que eles queiram pensar. E aí a tendência foi começar a negar tudo o que fosse sobrenatural ou qualquer discurso que viesse da igreja, e consequentemente a Bíblia. Então, a tendência foi se afastando, caiu de moda você valorizar as afirmações bíblicas. Os termos, termos como pecado, justificação, santificação, redenção, esses termos são ultrapassados. Você falar hoje, por exemplo, no nosso século XXI, você falar sobre pecado e culpa, a psicologia moderna vai dar um grito para você. Vai lhe enquadrar, né? Criatura mais Pois é. Mais ultrapassada. retrógrada. A gente vai estar com esse negócio de culpa, né? A gente se livrar disso livrar e tal. disso. Tudo que é incômodo, eu quero viver, eu quero libertar em mim, eu quero ser o que eu devo ser. São as crenças limitantes. Pois é. Então, Cuidado isso com elas. penetra dentro da igreja, de alguma maneira. Pastor, comentando isso, e eu me lembrei da igreja de Laodiceia. Né? Então, essas questões não são as questões atuais, são questões que vêm desde lá de trás. Salomão disse, nada é novo Nada debaixo é do novo. sol. Pois é. E aí o que me faz pensar assim, como indivíduo, igreja doente. Então, como eu posso me observar? Porque é muito fácil a gente observar uma igreja no todo enferma, uma igreja no todo doente. Mas e quanto a mim como igreja? Qual é o princípio que eu não posso perder de vista para não entrar no perigo da doente ser eu, como igreja? Pois é. São, como a gente está discutindo, são muitos sinais, não é? Então, isso envolve coração de pessoas, pessoas amarguradas, pessoas machucadas muitas vezes, pessoas que vieram de contextos onde foram massacradas, machucadas dentro da própria igreja. E a soberba que toma o coração. Eu estou certo, e aqui eu vou fazer uma afirmação que pode as pessoas me criticarem, mas eu estou certo que a doença, os mais diferentes níveis de doença da igreja, esses níveis foram produzidos por seus líderes. No geral, esses líderes têm adoecido essas igrejas. Vamos pensar, por exemplo, a gente poderia pensar em vários segmentos, em vários setores do cristianismo. Você pega o cristianismo histórico, você vai ver como as lideranças arrebentaram com esse cristianismo histórico. Desde Atos dos Apóstolos. Você vai pensar desde as epístolas de Paulo. E você observa como lideranças causaram prejuízo. Você vai por toda a história, você vai começar o cristianismo primitivo, medieval, na época da Reforma, você vai ver o papel destruidor de lideranças sobre as igrejas. Então, se uma igreja quer ser saudável, tenha cuidado em ter uma liderança saudável. Porque líderes adoecidos, eles adoecem seus liderados e suas igrejas, suas ovelhas. Então, vamos pensar na nossa realidade quanto protestantes evangélicos. Pastores soberbos, arrogantes, pastores que encaram a igreja como um mecanismo de enriquecimento pessoal, que olham para a igreja não como a igreja de Cristo, não como ovelhas do rebanho de Cristo que precisam ser cuidados, mas como uma empresa. A boa parte da liderança no Brasil hoje, liderança coach, esse povo que olha para a igreja como uma empresa. A lógica é lógica de empresa, não é lógica bíblica de cuidado com o rebanho, de pastor, de ovelha, do ponto de vista do ensino bíblico. Mas é a lógica empresarial. Boa parte dessas grandes igrejas estão se movendo nesse sentido. E uma outra parte de gente desavisada que mira esses impérios gigantescos e que querem parecer com isso, vão seguindo o mesmo rastro. Então, esse desprezo pelo rebanho e essa forma de encarar a igreja como uma empresa, e uma empresa que está a meu serviço, para o meu desfrute, e na maioria dos casos isso se estende para toda a sua família, porque observe a lógica desses grandes impérios de fé e perceba se não é um projeto familiar ali. Sim. Em todos eles, há ali um projeto familiar. Por que é um projeto familiar? Por que meu filho tem que
me Dá suceder. prosseguimento, né? É uma empresa familiar? dinastia. Se for uma empresa familiar, eu compreendo. Mas na igreja de Deus, como é isso? Como é isso? Se a igreja de Deus deve assumir a condução da igreja, quem Deus chamar. Se é uma liderança, se é uma empresa familiar, quem eu chamar. Eu não sou o dono da empresa. Então, boa parte desses líderes encaram essas igrejas como uma empresa. E uma empresa familiar, que eles precisam proteger a todo custo para poder ter o seu desfrute. Essas pessoas, esses líderes, não conseguem enxergar essas ovelhas, esses liderados, como almas carentes, necessitadas, gente que sofre. Não, elas são números a produzir cifras. E eles passam essa visão para os seus liderados imediatos. E o que se processa nesse ambiente de humilhação a pessoas, de desprezo, essa lógica do líder, da subserviência total e absoluta. Você tem que obedecer o ungido do Senhor, senão você é um rebelde, senão Não você... toque no ungido do Senhor, não. Então, essa estrutura, ela é profundamente adoecedora. Sim. Profundamente adoecedora. E isso se espalha dentro dessas igrejas. E aí, quando você vai olhar o que está enraizado, essas estruturas, elas não possuem supervisão. Não possuem supervisão. No modelo bíblico, cada igreja que deve ter autonomia em si, ela deve contar com uma estrutura de supervisão em que não seja uma pessoa mandando em todo mundo, mas um colegiado de irmãos, por exemplo, eleitos por aquela comunidade, que tenham condição de acompanhar e ter voto, vez e voz ali, para frear erros possíveis que possam acontecer, porque homens são pecadores, eles podem errar, quem é que vai freá-los? Mas nessas superestruturas, não existe nenhuma supervisão acima do líder, ele simplesmente manda em todo mundo e ele desconecta qualquer indivíduo que lhe seja uma ameaça ou lhe seja desagradável. Este não é o modelo bíblico. Não é o modelo bíblico. Manda quem obedece, manda quem pode. Obedece quem tem obedece juízo. quem tem juízo. Se tocar no ungido do Senhor, a mão de Deus vai pesar. A pergunta de irmã Célia e a sua resposta me fez pensar em como funciona o corpo humano. Nós temos vários sistemas, e um dos sistemas mais poderosos é o sistema nervoso central. Ele bota o nosso corpo e muitas atitudes que nós temos fica no automático. Então, se esse sistema nervoso central ele tem uma pane, ele tem problema, então todo o corpo vai sofrer. Então, eu olho assim para a liderança, e quando eu falo a liderança, eu não penso só no pastor, eu penso na liderança de forma geral. Sim. Porque esse sistema nervoso central, minha gente, ele se espalha do seu cérebro até a pontinha do seu dedo do pé. E então, se há falhas nesse sistema, a comunicação ela não chega e as respostas do corpo também não vão acontecer por conta da falha nesse sistema. Então, é muito interessante a fala do pastor Mas com relação a isso. Eu estava ouvindo um pastor esses dias, acho que numa coisa dessa de podcast, e o pastor estava dizendo o seguinte: você quer saber quais foram as pessoas, e que eu inicialmente discordei dele. Você quer saber quando uma pessoa ela abandona, para completamente de atuar numa igreja? Aí ele diz assim: quando ela se envolve com os bastidores, quando ela vai para dentro de uma liderança. Eu digo que isso é verdade numa estrutura adoecida. Sim. Isso é verdade. Numa estrutura adoecida, porque já ali, em muitos casos, não tem temor do Senhor, e aquela estrutura não é tratada como sendo a igreja de Deus ali. A leitura é fria. Mas numa igreja bíblica, quanto mais você se aproxima de uma liderança, mais temor do Senhor você tem. Numa igreja saudável, numa igreja onde o temor do Senhor está estabelecido entre a sua liderança, você não tem que ter medo de que ninguém veja a cozinha, não. Pode vir, venha olhar como é. Venha perceber como é para você orar mais pela gente, né? Então, não deveria ser, no estado normal e saudável de uma igreja,
Não existe essa coisa de se você se aproximar da liderança, dos bastidores, você vai se escandalizar, Isso acontece em estruturas adoecidas. Sim. Mas em igrejas saudáveis, não. Duvido. Quem se aproximava de Jesus e quem estava nos seus círculos mais íntimos não saía dali escandalizado, não. Saia dali tocado, mexido, não é? Curado, Afetado, liberto, curado, né? exatamente. Quem se aproximava E dele é tinha assim cura. que tem que ser com a igreja. Agora, se a igreja deixou de ser aquele organismo vivo, bíblico e saudável e se envolveu com uma série de pecados e falcatruas e desvios, aí é morte. É morte na panela. De fato, é caminho de desastre. Que é o que tem acontecido em muitos desses casos. Então, essas lideranças, elas vão adoecer essas estruturas e elas vão adoecer quem delas se aproximarem. São interesseiras, fazem naturalmente acepção de pessoas. O indivíduo não importa, a massa importa, o indivíduo não. Então, o indivíduo é um número que só tem valor se estiver associado com toda a massa. No modelo bíblico, meu Deus, isso não pode acontecer, isso não importa. Cada pessoa tem uma alma, foi chamada pelo Senhor. As igrejas, é muito difícil lidar com o crescimento de uma igreja. Especialmente se você é uma liderança que tem um temor do Senhor, que ama o Senhor, ama a igreja e quer o bem da igreja. É apavorante lidar com o crescimento de uma igreja, porque a primeira pergunta que você faz é como é que eu acompanho esse povo? É apavorante para um modelo de liderança bíblico você não saber o nome de suas ovelhas. E o Senhor pode dar um crescimento, não cabe ao pastor, não cabe a liderança nenhuma, desejar uma igreja grande ou pequena. Isso não é a nossa competência. Nossa competência é pastorear o rebanho de Deus. E o que o Senhor vai fazer com isso? Ao longo da história, o Senhor deu crescimento. A guerra de Spurgeon tinha 10 mil pessoas. Eu acho que ele não sabia o nome de todo mundo. Mas isso deve ser de uma angústia apavorante. Porque se você é pastor, você quer ter contato com suas ovelhas. Você não se relaciona com massas. Você se relaciona com pessoas porque você visita pessoas. Você conhece história de pessoas, sofrimento de pessoas. Você toca pessoas. Você ouve pessoas, se relaciona com elas. Mas nessa estrutura adoecida, não. O mínimo de contato possível com pessoas. Esses líderes carismáticos, eles são carismáticos para as massas, não para os seres. Então, pastor, não é possível hoje, nos dias da internet, pastorear. Estou brincando, minha gente. Pastorear pelo WhatsApp. E nem pelo YouTube? Como assim? Nem Como pelo assim, Instagram? Edmilson? Não, Você roubou minha pergunta, viu? No caso, pastores online, Não é pastores online. não. Como assim? Pois é, eu Especificamente? repare, eu tenho muita resistência a esse frenesi todo da internet. Eu não sou um sujeito que da internet. Eu acompanho as coisas ali, né? Mas quase não. Eu nem existo quase, as pessoas nunca veem nada. Como mas assim, pastor? O senhor não acompanha que a sua igreja é uma igreja grande, com É uma muitos igreja membros. O senhor não acompanha ligada. um por um na internet? Não. Eu acho que eu não sigo. Eu sigo só instituições. De vez em quando tem um crente, mas pastor, até hoje eu tenho muita dificuldade com as normas. Porque, por exemplo, alguém sempre diz, pastor, marquei você, eu não... Sabe nem o que é isso? Eu quero marcar você, né, Major? É aonde esse negócio, né? Pastor, me siga, né? Pastor, me siga. Eu Como assim seguir, eu né, achava Major? o Facebook Eu só muito sigo mais fácil do Jesus. que o Instagram, né? Então, eu não marco ninguém, eu não percebo quando a pessoa me marca, né? Eu ainda não entendi direito essa lógica. Mas estou lá vendo, e, portanto, eu não sigo as pessoas. Então é possível que eu não siga, eu não veja. Pastor, você viu o que o fulano colocou? Não vi, não sei. Pensou? Pois bem. Mas eu acho esse ambiente da internet instagramável, vamos assim dizer, extremamente perigoso. E muito mais para ministros do Evangelho. Eu acho esse desejo de palco, esse desejo de aparecer, esse desejo de ser notado, de ser conhecido, ele é muito prejudicial. Muito prejudicial. Não É acho bem que perigoso. eu Tanto acho. você pode subir, como você pode ser linchado assim, E rapidinho eu em acho que rede social. eu acho que você não dá conta disso. Sim. Primeiro,
Se eu tiver 1 milhão de seguidores, assim, você pode falar com ele. Eu não consigo pastorear a minha igreja, dar atenção ao meu povo. É uma luta. Às vezes eu não consigo atender todo mundo na mesma semana. E para que eu quero 1 milhão de pessoas? E eu acho interessante demais quando alguém, pastor, quer falar comigo, que diz assim, eu falei com você e você não me respondeu. Aí eu fico, como assim? Não, eu mandei uma mensagem. Aí eu digo, como assim você falou? Porque quem quer falar comigo com urgência, liga. Eu sou daquele tempo que quem quiser falar comigo com urgência tem que fazer uma ligação. Isso não funciona mais, né? Não, mas você está atrasado. Então, uma mensagem, para mim, é como uma carta que a gente enviava que vai depender a gente vê também uma ansiedade das pessoas. Mandam a mensagem e ficam já ansiosas para pastor Bruno, sobre essa questão aí específica de pastorear pelo WhatsApp, pela internet, dentro do que o senhor explicou. Eu queria que o senhor falasse, inclusive, específico da pandemia. Inclusive, como o tema é sobre essa questão de igreja doente, tem cura, e o senhor está explicando aí, a pandemia, né, foi esse momento que começou há 5 anos, né? Durou cerca de 1 ano, assim, realmente momentos muito difíceis para toda a humanidade, literalmente falando. O senhor como pastor que vivenciou isso, esse momento, como foi vivenciar isso de um pastor, dentro do que o senhor falou aí, que gosta de estar no tete-a-tete com a ovelha, gosta de conhecer a ovelha, de poder visitá-la, de recebê-la no gabinete, isso era o culto, que é uma coisa básica da igreja evangélica, o culto não era permitido no presencial. Imagina essas questões de ir na casa de alguém, de receber alguém no gabinete. Como foi para o pastor essa questão? E partindo para a ideia mesmo do tema de hoje, o senhor entende que a pandemia literalmente adoeceu mais a igreja? Ou seja, adoeceu emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente a igreja de forma geral? Eu acredito que muita gente adoeceu sim. Foi um dos períodos mais difíceis para a igreja. Neste século, a igreja, e no passado, né? A igreja não tinha passado por uma coisa dessa. Você tem, num período mais medieval, momentos em que a peste negra se alastrava e havia um certo isolamento, sim. Mas não houve uma coisa como essa. Nós passamos 1 ano, literalmente, portas fechadas, né? Eu atendi muitas pessoas no gabinete. Eu achei que eu ia ficar doente, emocionalmente falando mesmo, por causa da carga. Eu recebia pessoas tremendo assim. Você tem? Eu não sei não, pastor, o que eu tenho. Era uma crise nervosa mesmo, crise de ansiedade, uma série de coisas. Né? E durante esse período eu atendia quem... Eu não podia dizer, alguém estava desesperado, eu não podia dizer, eu não vou atender porque eu estou com medo da Covid. Eu lembrava muito de Calvino, né? Porque quando houve uma praga de peste no século XVI na Genebra, ele foi um dos primeiros a se colocar à disposição para ir para o hospital. Naquela época havia um hospital em Genebra e esses doentes iam para lá e os pastores jovens eram enviados já se despedindo, porque era ir e não voltar mais, você morria lá. Não é? Então, a pessoa ia já sabendo que ia morrer. Calvino foi um dos primeiros a se alistar para ir, mas como ele é muito fraco de saúde, o conselho da cidade não permitiu e achava que precisava dele na produção, então não permitiu ele ir. Então eu também não me negava nesse período, usava máscara, orientava as pessoas a usarem máscara, tinha um certo distanciamento no gabinete, mas o desespero dessas pessoas era grande. E durante esse período a gente atuou, nossa igreja foi muito atuante, a gente montou um comitê comunitário de crise, o Ministério Público participou, a OAB, as instituições todas aqui para ajudar pessoas com isso e tal. E as transmissões que nós fazíamos, a internet ajudou nisso, né? As transmissões dos cultos que nós fazíamos, trabalhamos basicamente assim. Mas aqui, no nosso caso, na nossa igreja, nós não tivemos um abalo. Quando nós pudemos voltar, toda a igreja estava muito envolvida. Mas isso não é o cenário para todas as igrejas. Por exemplo, as igrejas de Caruaru, a conversa que eu tenho tido com os pastores é que até hoje não se recuperaram. Não se recuperaram. Muitas igrejas não... Pastor, no sentido dos membros não voltarem? Não voltaram. Se acostumaram com essa questão da internet. Se dispersaram. Se acomodaram. Se dispersaram. Você imagina mais de 1 ano sem assistência, sem visita, sem
Sim, enfim. Então, se dispersaram, não apareceram, mas se enfraqueceram muito. Então, houve muitos casos assim. Em Caruaru, realmente, e Recife, muitos casos como esse. Então, eu escuto muito esses relatórios dos pastores, né? De quedas e fraquezas e que a igreja não se recuperou mais como era antes da pandemia. Eu louvo a Deus porque a gente não experimentou isso aqui. A gente não percebeu isso, não viu isso. Mas em muitos casos isso aconteceu. E durante o processo, muita gente mesmo adoecida, com medo, a gente não sabia o que era aquilo, com crise de ansiedade, com perturbações intensas, não é? Gente que gostaria de estar na igreja, de participar de cultos, que não aguentava mais ficar em casa, uma série de coisas, né? Então, isso. Agora, eu creio que a mão do Senhor estava nisso. Eu lembro que um presbítero de nossa igreja perguntou assim: Pastor, eu posso ministrar ceia para minha família? Olha, do ponto de vista eh, institucional, ele é um presbítero. Disse a ele: você pode, mas lembre-se de que o Senhor tem privado toda a igreja de participar da ceia. É justo que você participe sozinho com sua família? E se o Senhor estiver impondo esse tempo de disciplina à igreja no Brasil e no mundo todo, né? Quem somos nós para pensar o contrário, né? Então, eu creio que, de alguma maneira, a mão do Senhor estava ali. E veja que a cabeça dos crentes são tão assim, que eu recebi Eu trabalho no departamento de teologia da minha denominação. Eu sou o diretor do departamento de teologia, que é o departamento responsável pela doutrina da igreja e por avaliação de pastores e a condução dos seminários e coisas dessa natureza. Quando tem algum problema doutrinário, então o meu departamento é acionado para apresentar uma resposta para aquilo. E, na pandemia, o questionamento que me chegou, eu estou em casa estudando, pensando nas coisas da igreja, e chega o questionamento: olha, o pessoal quer saber se pode ministrar ceia pela internet, se pode batizar pela internet. A gente E não batiza Isso pela é internet. uma criatividade já assim. pensou? Lá vai eu ter Consegue que. alcançar essa Pois bem, tem que evolução, produzir um texto e dizer Explicar não tudo pode, isso. porque não pode explicar teologicamente, Hum. porque é inadequado. E aí a gente até, a denominação fez um texto e enviou para as igrejas proibindo a ministração da ceia. Pois é. O pastor, o senhor falando há pouco sobre essa questão de lideranças, falou muitos desigrejados realmente, essa questão de afirmar que tem dificuldade com liderança, de problemas de algumas lideranças, o qual o senhor falou. Eu queria falar do seminário, dos locais, então, onde se formam algumas lideranças, onde deveria formar a liderança. Eu queria que o senhor dissesse aí essa questão de um seminário saudável. Quando eu digo seminário, não estou dizendo um nome específico, claro, mas eu estou falando do ensino saudável. Essa ideia de que, porque muitas vezes o pastor, de fato, não está bem, não está saudável, não está ensinando corretamente, porque não recebeu informações tão boas assim. E a gente sabe que muita gente afirma, apenas diz assim: eu tenho chamado pastoral, eu tenho a vocação pastoral, tem muita gente que me segue, por mais sincero que ele seja, vai me seguir dentro das minhas pregações, vou abrir a Bíblia, vou explicar. E aí, eu queria que o senhor falasse dessa questão da importância do seminário. E da para formação, da né? formação do pastor, Formação. da liderança. Minha gente, isso é tão sério. Repare bem, o mundo virtual, ele tem a capacidade extraordinária de camuflar o que é e dar a entender o que seja, né? Então, é uma moça que não é tão bonita, mas ela fica linda, com filtros e tal, sei lá como é que é o negócio. Bosco estava querendo filtrar aqui, Os né? cabelos brancos, Para encobrir os cabelos coloca o filtro brancos. aí. tem até Pode colocar, né? Você pode maquiar um ambiente. mas quando vê pessoalmente, Pois bem, você pode maquiar um ambiente, você pode maquiar tudo. Você maquia conteúdos, o que tem de gente superficial se passando por profundo na rede social, no Instagram, e abocanhando milhões de seguidores. As pessoas juram que aquela pessoa é tão profunda. E ela é absolutamente rasa, sem conteúdo nenhum, sabe? Sem conteúdo nenhum. Então, as pessoas precisam entender que pastorado
não é só falar bem. Muitas pessoas podem falar bem. Um jornalista pode falar bem, não significa que ele vai ser um pastor. Um professor pode falar bem, deve falar bem, ele trabalha com isso, né? Comunicação. Um advogado deve falar bem. Então, não é suficiente falar bem para ser um pastor. O pastor é muito mais do que uma pregação, do que um estudo bíblico, muito mais do que uma capacidade de articular certas palavras. É muito mais do que isso. E as pessoas não percebem, né? Simplesmente surge na internet uma figura ali, diz umas coisas bonitas, todo mundo é muito carente. Essa é uma era de extrema carência, né? Então você coçou os ouvidos de alguém, ela já vai te seguindo ali. E isso acontece aos montões. Mas para o exercício do pastorado é necessário toda uma caminhada de vida e de formação também. Os seminários são extremamente importantes. Historicamente, a tradição reformada, protestante, como a gente estava conversando antes de entrar aqui no ar, falando sobre a relação íntima que existe entre o protestantismo e a educação. Então, historicamente, a formação de um ministro protestante era muito cara, não é de conteúdo de peso. Aí algumas pessoas dizem assim, mas Deus chama e às vezes você não precisa enfrentar uma escola de teologia. Vai lá, Spurgeon nunca frequentou uma escola de teologia. Certo, vá ser como Spurgeon. Vá ser como aquele homem. Então... Agora os que dizem a letra mata, né, pastor? Pois é. Então, assim... Tem isso. O trabalho pastoral é um trabalho de extrema seriedade. Você lida com vida de pessoas, com alma de pessoas, com mente de pessoas, com coração de pessoas, com a vida, família de pessoas. O trabalho de um pastor é um trabalho grave. Há muitas pessoas que têm a figura do pastor em alta conta. Você imagina que eu já experimentei de tudo, até gente chegar a me procurar e dizer, pastor, eu vim aqui porque eu preciso que você me diga quanto é que vale meu prédio. Sei lá, irmão, não sei quanto vale teu prédio. Procura um corretor, né? Mas ele acha que a palavra do pastor vai dizer quanto vale o prédio dele e enfim, então, essas pessoas, elas têm muito respeito a esses pastores. E calcule o grande número de pessoas que, exatamente pelo respeito que têm esses pastores, têm obedecido ordens absurdas. E isso vai gerar um estrago que só quem repara é o Espírito Santo. Não tem ser humano no mundo que repare um prejuízo causado por um pastor na alma de um fiel. Não tem. Apenas o Espírito Santo pode reparar esse desastre, essa desgraça. E o trabalho do pastor, se é um homem sério, não é? Alguém realmente dedicado, com o texto sagrado, ele precisa conhecer a Bíblia. É um livro fácil e difícil ao mesmo tempo, né? Claro e profundo. O que você precisa saber para você ser salvo e ter comunhão com o Senhor está lá. Mas não é só isso que a gente sabe, que precisa saber. Tem muitas outras coisas para a nossa caminhada. E para isso, não é fácil fazer a leitura de um texto que tem milhares de anos. E falar com responsabilidades a partir desse texto. Instruir toda uma comunidade. E o trabalho é um trabalho muito holístico. Não, a gente só vê o trabalho de pregação de um pastor, né? Mas tem toda uma preparação por trás, tem todo um trabalho de administração, de aconselhamento, de instrução, de uma série de coisas. Que se o sujeito não tiver preparo adequado para aquilo, ele vai ser um desastre. Repare bem, se ele tiver conhecimento intelectual, teológico, e ele não tiver, se ele tiver só o preparo acadêmico, que é importante, se ele tiver só o preparo acadêmico, mas não tiver o preparo ministerial, não for tratado, não for acompanhado, não ter sido mentoreado, por si só ele pode causar um desastre dentro de uma igreja. Agora imagine ele sem conhecer a Escritura, as afirmações que ele pode fazer, as aberrações que ele pode dizer. Sim. Quando eu tenho um pressuposto equivocado, falso, todo o meu trabalho será equivocado, porque será em cima de um pressuposto errado, equivocado, uma série de coisas. Então, do ponto de vista da formação do pastor, o preparo intelectual, mas não só o preparo acadêmico, intelectual,
O pastor deveria ser, por definição, um intelectual, entende? Sim. Ele deveria ser um sujeito com preparo mesmo, porque ele precisa dar resposta a uma série de coisas. Não é assim simplesmente pegar um texto da Bíblia, subir em cima de um púlpito e começar a gritar lá, não. Você é capaz de fazer leitura de mundo? Você não é um sujeito isolado do universo, você não cai ali numa comunidade, não existe mais nada ao teu redor. O que é que está acontecendo? Quais são as respostas que essa igreja pode dar ao mundo? Os questionamentos que surgem, como é que eu posso fazer links com isso? O que é que essa mensagem tem a... Eu estou pregando um sermão, e esse sermão tem que falar para o sujeito que está sentado ali, que está num curso de doutorado, nos bancos da igreja, para a senhora Maria, que não conseguiu concluir o ensino fundamental, para o seu José, que não sabe ler, que passou o tempo todo trabalhando na roça e nunca teve oportunidade de ir para uma escola, para a irmã fulana, que está enfrentando um câncer terminal, para alguém que está com uma crise no casamento. Não é suficiente que eu fique gritando lá, não. Eu preciso alcançar o coração e a mente dessas pessoas. Isso não cai assim do nada. Ele precisa de preparo. E a palavra dele, se for irresponsável, ao invés de construir, vai destruir. Ao invés de edificar, vai prejudicar. Isso acontece com frequência. Reparem, vocês se lembram do sujeito que estava lá no Fantástico, defendendo que podia ter 2 mulheres, porque o texto de Oséias lá dizia, vai, toma mulher e adultera. E o jornalista diz, mas isso é uma palavra, uma paroxítona. Não é adultera, é adúltera. Pelo amor de Deus, você não consegue nem ler. Na sua língua. Agora, repare a interpretação que o sujeito fez a partir de sua pobreza de leitura e os desdobramentos para a vida daquela comunidade, daquela família. Quer dizer, partindo do pressuposto que ele é um mero ignorante. Sim. Porque se for um cafajeste, um picareta, é pior ainda. É pior. Né? Ele sabe fazer ainda. Bem melhor, né? Pois é. Mas é perigoso. Pastor, discorrendo essa história todinha, e eu lembrei aqui de um tema. Idolatria dentro da igreja é outro sinal de adoecimento, é um sintoma de adoecimento. Porque muitas ovelhas, pastor falando, né, sobre a questão das ovelhas seguirem cegamente esse líder. E então, isso beira uma idolatria ou é uma idolatria? Como o pastor tem que observar isso para não se deixar ser idolatrado? Porque tem essa tendência nas igrejas. E muitas vezes as pessoas acham que só se idolatra imagens de esculturas, mas muita gente tem idolatrado seus pastores. Essa fala de Edmilda foi muito interessante, pastor. Eu acho que vai ajudar também nesse ponto. Uma vez eu vi uma pessoa falando, achei muito interessante essa fala dele, dentro do que a Edmilda perguntou. Muito boa a tua fala, Edmilda, tua pergunta. Para muitas pessoas, e não é maldade delas, é carência. Carência mesmo. Não é nem idolatria, às vezes é carência mesmo. Às vezes o pastor, por ele ser uma pessoa que se preocupa realmente com a sua ovelha, pastor sério, e às vezes, por exemplo, vamos lá, uma esposa talvez não é bem tratada pelo marido. Então ela vê ali um homem que de fato é um homem diferente, é um homem abençoado. Um filho que às vezes não é bem tratado pelos seus pais e vê ali naquele pastor uma pessoa que se preocupa com ele. É uma pessoa que talvez tenha dificuldade de amizade e vê que o pastor é uma pessoa sincera, que estende a mão para ele. Enfim, tantos exemplos nós poderíamos dar. Acontece isso também das pessoas serem carentes e verem no pastor essa pessoa que vai suprir essa necessidade. Mas na questão da idolatria, Bosco, a pergunta é idolatria mesmo, porque eu já ouvi de pessoas falando que certo pastor chegava atrasado no culto e quando ele adentrava o corredor da igreja, a atmosfera mudava, tinha mais glórias, e não foi um só. Sim. Tá? Não foi um só exemplo. Então, eu digo, minha gente, isso é idolatria? Bom, eu identifiquei como idolatria. Gospel, né? Idolatria gospel. Então, assim, como o pastor pode identificar a importância da sensibilidade para isso e os danos que esse sintoma pode trazer para a igreja? Entendo. Pode ser sim. Isso pode ser praticado entre os crentes, né? E às vezes, volto a dizer, os líderes são os grandes responsáveis por isso.
é o pastor que ele faz questão de comunicar à comunidade dele que ele é um ser especial, né? Que ele é um sujeito diferente, quase que de um outro plano, Outra dimensão, quase né, que de outra João? dimensão. Terceiro céu. A oração dele tem um poder mais diferenciado, o que ele diz tem um poder mais diferenciado. Então, ele faz questão de criar esse entorno acerca dele. Quando você vê um pastor ou qualquer líder religioso que seja com essa preocupação de justificar o seu posicionamento, de defender muito a sua liderança, a sua grandeza, você já vai saber que tem alguma coisa errada ali, né? Pelo menos isso é inadequado. A gente não vê isso nos apóstolos, a gente não vê isso nos profetas, a gente não vê isso nos líderes que historicamente Deus realmente usou com muito poder. Agora, existe uma linha muito tênue, porque, por um lado, e eu creio que isso é uma coisa que Deus realmente proporciona, existe um elo de ligação entre um pastor e a sua comunidade, isso é fato. Um elo, um apego do coração mesmo. É mistério, É mistério. E isso precisa acontecer. Um pastor precisa amar o seu rebanho e precisa ser amado por ele. Imagina você estar num contexto que o pastor não suporta a igreja não suporta ele. É terrível isso. Então, há realmente esse elo que eu creio que é uma obra do Espírito Santo. Quando eu era ovelha lá em Recife, eu lembro que às vezes eu ia para a igreja e o meu pastor, sei lá, foi pregar em algum lugar. Eita, eu achava tão ruim aquilo ali. Eu achava muito ruim olhar para o púlpito e não ver meu pastor ali. Quando ele estava, mesmo que ele não fosse pregar, eu achava muito bom. Eu tinha aquela ligação com ele, né? Então, tem certas coisas que isso realmente... Qual é o limite disso? Se a igreja não tiver saudade do seu pastor, tá Também perdido, tá com né? também Tá não, perdido. Aí não pode, né? tá com Mas aí problema. qual é o limite disso? Esse amor que a igreja devota a esse pastor não é uma coisa errada em si mesmo, não é. Pelo contrário, é adequado, É saudável. é saudável. Quando é que isso deixa de ser saudável? Na proporção em que esse amor pelo pastor ele passa a ser maior do que o amor que deve ser devotado a Cristo. Eita, essa é a E resposta. quando esse pastor continua sendo ovacionado e amado, mesmo estando ele andando de maneira contrária às Escrituras. Então aí é idolatria. Isso aí. Porque o compromisso de uma igreja, ela deve amar e chorar pelo seu pastor. Mas ela deve dizer, tem um limite, porque nós amamos mais a Cristo do que ao Senhor. Se o Senhor não se corrigir, nós não temos como continuar amando o Senhor ou ligados ao seu ministério. O que nos assusta é vermos líderes que claramente desviaram-se do modelo bíblico, que claramente deram as costas para a Escritura Sagrada, e o povo enlouquecidamente apega-se aos pés desse líder. Esse líder. Quando um pastor faz exigências que são contrárias às Escrituras, e mesmo assim a igreja se apega àquilo, aí eu creio que essa já é uma relação adoecida, não é? E às vezes eu só não piro de vez por causa do que Paulo disse aos Tessalonicenses. Mas muitas vezes eu ficava, meu Deus, como é que uma multidão dessa dá ouvidos a um picareta desse? Eu pensava muitas vezes, como é possível? Esse povo todinho emburreceu? Como é isso, né? Mas Paulo diz lá em Tessalonicenses que é como se fosse uma espécie de juiz da parte de Deus. Porque como vocês amaram mais a mentira do que a verdade e deram as costas à verdade, então recebam esses líderes para enganar vocês mesmos, do jeito que vocês querem. Vocês amaram mais a mentira do que a verdade. Então, se uma igreja ama o seu pastor acima de Cristo, isso é idolatria. Se ela continua comprometida com o pastor que está desviado de Cristo e da Escritura, isto é idolatria e pecado. Então, o compromisso de uma igreja e o amor de uma igreja com um homem, com um pastor, só deve ir até onde ele fielmente representar Cristo e até onde ele estiver fielmente ligado à Escritura. O pastor, em si,
ele não possui autoridade divina nenhuma. A autoridade de um pastor o seu ministério está comprometido com a Escritura. No momento em que ele rompe com a Escritura, não há nenhuma razão que não seja idólatra, nenhuma razão para eu ficar ligado a esse pastor, a não ser o meu coração idólatra. Pastor, e em relação à maturidade da igreja? Porque nós sabemos que a questão da maturidade vai depender do tempo também do aprendizado. Ninguém se converte hoje e amanhã já está, vamos dizer assim, apesar que se converte, a gente sabe que já entra no processo de santificação. Santo, santo só o Senhor, mas nós estamos nesse processo, né? E aí, segundo Oséias 4:6, por que acontece essa enfermidade na igreja? É por conta dessa falta de maturidade que o pessoal, porque a igreja não conhece a Bíblia, não sabe, não entende, ou ainda é muito novo na fé, porque a gente tem que ter esse entendimento, não pode querer julgar num todo uma pessoa que chegou hoje, alguém que está há 10 anos na igreja tem o mesmo comportamento, Sim. E vice-versa, né? Pode ser uma das causas, e mais uma vez a culpa cai, conforme diz o Senhor a Malaquias, né? A culpa cai sobre os sacerdotes. Por quê? Repare que, na maioria dos casos, esses pastores, eles fazem um esforço muito grande para não nutrir essa igreja com informação e conhecimento. Na maioria dos casos, eles ficam com a justificativa. Não, mas a igreja não está pronta, a igreja não está preparada. Quando é que a igreja vai estar? Por que é? Qual seria a razão para um pastor deixar de instruir com profundidade a sua congregação? Repare que líderes mal intencionados, eles querem pessoas para assumirem postura de liderança que não tenham preparo nenhum. Porque pessoas despreparadas não têm força de resistência, não sabem questionar. Ora, se você prepara bem uma liderança, é um tiro no seu pé, se você é um mau caráter. Porque essa liderança vai levantar-se contra você quando tiver tudo errado. Entende? Mas se a sua liderança é fraca, e repare que esse pessoal sempre quer uma liderança fraca, que não tenha condição de resisti-lo, né? De dizer, pastor, isso está errado, olha o que a Escritura diz. Na maioria dos casos não tem ninguém que tenha condição de dizer a esse pessoal, olha, isso está errado. Por quê? Fraqueza. Uma igreja bem nutrida, ela pode ser enganada, pode. É mais difícil, mas ela pode ainda ser enganada. Porque as igrejas da Europa, elas eram bem instruídas. E depois começaram a receber outro tipo de ensino, apesar de que isso levou décadas e décadas e décadas, mas causou algum prejuízo. Mas uma igreja bem instruída, ela vai resistir. Veja que é o que acontece lá na carta que você citou, a carta à igreja de Éfeso. Repare bem, a igreja de Éfeso foi fundada pelo apóstolo Paulo. Paulo passou 3 anos instruindo aquela igreja. Formou presbíteros. Quando vai sair, ele manda chamar os presbíteros daquela igreja, Atos capítulo 20. Exorta os presbíteros, estou saindo, vai vir lobo, vocês estejam atentos. Escreve uma carta para aquela igreja. Timóteo foi pastor daquela igreja. Paulo diz, pregue a palavra. Insta, quer seja oportuno ou não. O apóstolo João foi pastor dessa igreja. E quando você chega em Apocalipse, o Senhor diz... A nata dos pastores. Exato. Aí, qual é o resultado disso? O resultado disso está lá. O Senhor, quando escreve a carta, diz, eu conheço as tuas obras, eu sei que você não suporta homem mal, e você colocou à prova os que diziam que eram apóstolos e que não eram, você os achou mentiroso. Quer dizer, falsa doutrina não passava naquela igreja. O problema dela era outro. Igreja preparada, né? O problema dela foi outro. A queda dela foi em outro nível. Né? Estava relacionado ao amor. Mas ela era uma igreja preparada, firme. E não era fácil enganar aquela igreja. O cara chegava lá, eu sou apóstolo, testava, tu é falso. Então, uma igreja bem instruída, ela vai resistir. Erros, desvios, heresias. Uma igreja com presbíteros que conhecem a doutrina, que se levantem como guardiões e batam na mesa e digam que não, que protejam o rebanho, isso vai durar muitos anos, né? Agora, imagina uma igreja que não sabe nem onde o galo canta, que não conhece nada da Escritura, que diz amém para qualquer tipo de discurso, minha gente, que facilmente pode ser enganado com uma pessoa que chega falando bonito, não é?
mansinho. Então, uma igreja dessa, ela vai É declinar muito vulnerável, né? demais, demais. Ô, pastor, um exemplo, o senhor falou há pouco aí sobre uma questão de Éfeso, onde o problema era outro, né? Nesse ponto aí. Eu queria que o senhor comentasse, algumas pessoas dizem assim, a igreja tal, olha, a pregação é top, o púlpito lá é forte, realmente, doutrinariamente falando, mas na oração ou na evangelização, ou seja, o fora da igreja, o falar do amor de Deus né? Não é Pois bom. é. Já tem outros que dizem justamente o contrário. A igreja tal, na hora da oração, o povo ora, o evangelismo, ó, muito bom fora da igreja, mas o púlpito é frágil, tem dificuldades. É. Isso, o que é que o senhor pensa assim? As perebas são múltiplas, Pois né? Então, cuidado, não é assim uma igreja que tem um púlpito forte, não tem doença ali. Não é assim. É preciso chegar mais perto. Via de regra, é melhor ter o púlpito forte, porque um púlpito forte vai conseguir sanar outras enfermidades. Mas você pode ter, repare bem, é muito interessante isso, porque a igreja de Éfeso tinha um púlpito forte e caiu. Porque o Senhor diz a ela, lembra-te de onde caíste. Sim. Então, meu Deus, uma igreja tão firme na doutrina, mas ela tinha caído. A queda não foi por causa de adultério. A gente sempre diz que a queda é adultério, né? Mas aquela queda ali foi outra. A frieza, não é? O amor não O era. amor, né? Então, às vezes, uma igreja pode ser firme na doutrina e agressiva, não é? Você pode ter uma igreja sem amor ali, rude, que passa por cima dos outros. Você pode ter um pastor com um ministério firme do ponto de vista doutrinário, mas ele é rude, é grosso, é arrogante, maltrata as pessoas. Mas ali ninguém pode apontar um dedo sobre falsa doutrina. Púlpito é O forte. sermão, nota 10. Sermão, nota 10, o cara é forte, púlpito ali, mas ele é arrogante, ele massacra pessoas, ele humilha pessoas, entende? Isso é doença. Isso é doença. Né? Então você pode ter uma igreja com boa doutrina, mas não tem vida, não tem oração, aquela igreja não tem calor, sabe? Tem doutrina correta, mas não tem calor, não tem vida. Isso é doença. O pastor não se torna, então, também um tipo de idolatria, porque a gente aprende que a idolatria também rebeldia, também é idolatria. Então, nesse caso, também se torna um idólatra, por ser rebelde aos princípios bíblicos. Sim, você pode. Há pessoas que se vangloriam na boa doutrina. Reformados correm o risco de pecar nessa área. Né? Eles se vangloriam na boa doutrina e, se não tiver cuidado, podem esquecer o resto. E isso pode ser um laço. Uma igreja, ela tem várias áreas para nós podermos olhar, não é? E então, ela pode estar bem aqui, mas adoecida em outro lugar. Essa pode ser uma igreja que tem uma boa doutrina, que tem um culto bem organizado, é uma igreja de oração, mas não faz nada pela evangelização. Isso é uma enfermidade. Porque é um corpo, Jesus né, ordenou. A grande comissão foi entregue à igreja. A igreja tem o dever de evangelizar. A igreja tem um dever de fazer missões, de investir em missões. Então são muitas áreas. A igreja pode adoecer. E às vezes são doenças. Tem aquela perebinha que está ali. E você, porque não é uma coisa grave, muito Sim. grave, muito visível, você não valoriza, mas que aquilo ali pode lhe causar prejuízos futuros. Pois bem. Então, por isso, a reforma tinha um lema muito importante. Igreja reformada sempre se reformando. Então, irmãos, nunca vai haver... aqui nesse mundo, a igreja nunca vai estar sem doença. Nunca. Sempre ela precisa cuidar de alguma coisa. Olha, precisa cuidar disso. Olha, precisa cuidar daquilo. Olha, agora precisa cuidar... Porque outras pessoas vão chegando e essas pessoas vão trazendo doenças. E elas precisam ser tratadas ou então vão passar essa doença. Não é? Então, sei lá, se o senhor... coronavírus, hein? Misericórdia. Bem, imagina, o senhor salva um pecador que no mundo ele era dado a fofoca. Fofoqueiro terrível. Ele pode desenvolver essa prática dentro da igreja. E pode envolver muitos outros que tinham essa tendência. Se essa doença não for tratada, daqui a pouco a fofoca está dentro da igreja. Isso é uma doença.
né? Isso é a doença. Ou alguém invejoso, que traz isso daqui a pouco. Uma série de coisas. Então, sempre não existe uma igreja que tenha 100% de saúde aqui nesse mundo. Agora, o que a gente precisa saber é como nós, né? Nós temos as nossas doenças. Temos períodos melhorando, mas a gente adoece com Uma frequência. doença aqui, A outra gente- ali, né? Exatamente. Uma hora Mas a dói. gente precisa tratar, não podemos desprezar essas Desprezar. doenças. Tratar essas doenças. Saber quais são as graves, saber o que. Ó, para. Então a gente vai estar sempre tratando. E o remédio é a palavra de Deus sempre. Né? E o Sempre. interessante é porque nós, às vezes, ou muitas vezes, ou a maioria das vezes, nós percebemos nos outros a enfermidade. E a aí, gente não, quando né? é em nós, é mais brando, né? É sempre assim. A gente é bem misericordioso Ou para muito mais. A pra com a gente gente sempre tem um mesmo. porquê daquilo. É. E aí, o meu pensamento e a minha pergunta para o pastor, até como um aconselhamento do pastor para conosco, é assim: nós observarmos que em meio a em meio à igreja doente, como ela é um corpo, não seria também um tipo, vamos dizer assim, um teste para quem já se acha muito crente, para aprender a conviver dentro dessas com essas enfermidades na igreja? Sim, Paulo. Porque se eu estou mais madura, então eu suporto mais. Sim. Eu fico pensando nisso também, O pastor. Paulo diz: quem pensa Os está de pé, testes cuidado para que não caia. que não caia. Todos nós levamos doenças para a igreja. Nós temos os nossos pecados particulares, né? E devemos lutar contra eles. Então, o problema é que a gente tende a ser muito paciente conosco, mas a gente tende a condenar o nosso pecado no outro. É a projeção que, às vezes, que Freud falava, né? O que eu quero fazer não faço, eu condeno ali no outro. O outro está fazendo. E eu queria estar ali, feito ele, mas fico. Então, é preciso saber que eu faço parte dessa enfermidade também. Então, se a igreja do Senhor está enferma, eu estou enfermo. Então, Tem preciso. até um ditado que diz assim, que cuidado para você não querer afundar o barco quando você está nele. Exato. Porque se o barco afundar, você também morre, né? Então, O pastor Bruno, olha, duas questões, aí uma vai puxar a outra, entre aspas. Um é aquele garotinho, um fenômeno aí da internet, acho que há mais ou menos um mês. Né? Of Como the é? King of the... Aquele negócio todinho, que ele fala inglês, em russo, em hebraico, eu não sei. japonês, é japonês. Como é que o senhor observa, pastor, aquela questão daquele garoto? Porque, assim, a minha pergunta é baseada no seguinte: tem a questão de fato de ele ser uma criança, de ser um adolescente, um pré-adolescente, e já ter sido chamado autodenominado de pastor, e o que ele, aquelas questões todinhas que a gente sabe, espiritualmente falando, o pentecostalismo do garoto, né? E tem aquela questão de as pessoas irem nas redes sociais e muitas vezes até exagerar no tom do desrespeito ao garoto mesmo, comentário, né? uma pessoa humana. Agressivo. Estou falando aqui, comentários agressivos, que a internet está cheia realmente, com aquele garoto e a família dele. Eu queria que o senhor comentasse como é que o senhor observa a situação daquela do garoto. E aí, o senhor como pastor da primeira igreja Vale da Bênção de Santa Cruz, eu acho que é interessante o pastor Bruno falar isso para a população, para as pessoas que estão nos acompanhando. Claro, grande parte não são de Santa Cruz, mas boa parte que acompanha esse podcast são de Santa Cruz do Caparibe. Como é que o pastor Bruno cuida da sua liderança? Quando ele cuida assim, por exemplo, para a pessoa ser um presbítero na primeira igreja, como é geralmente que o pastor, as conversações, da mesma questão, o diácono, né? O senhor tem hoje 2 pastores que lhe auxiliam, o pastor Oswaldo e o pastor Alisson na primeira igreja. Ou é só chegar lá e, dentro do que a gente já falou, afirmar que tem um chamado. Olha, eu tenho chamado para ser presbítero, pastor. Eu tenho chamado para ser diácono. Eu tenho chamado para ser seu pastor auxiliar. Então, eu acho que é interessante o pastor esclarecer isso para. Eu posso só botar mais uma dentro da tua? É sobre... Eu já vi vídeo de algumas crianças pregando. Já sei que... O que o pastor acha? Uma criança pregando. Pois bem. E o povo acha tão lindo, tão... É fofinho, tudo que criança fofinho. faz Mas Olha, a palavra Davi do era tão Senhor... Olha, eu queria que os pastores do rapaz, do jovem, né, da criança lá, estivessem acompanhando esse podcast,
especialmente esse período, porque eu queria falar dos prejuízos que esses pastores causaram à alma desse menino e de minha certeza de que o Senhor vai cobrar desse pessoal, desses pastores irresponsáveis, porque o mal que eles estão promovendo na alma desse garoto é incalculável. O pessoal fica brincando, zombando, rindo, achando graça, mas eles não são capazes de imaginar o mal que estão fazendo esse menino. Porque esta criança já mentiu várias vezes em nome de Deus naquele púlpito, né? Já tomou o nome de Deus em vão. Essa criança está sendo gestada dentro dele uma bolha de orgulho, de soberba, de arrogância, que é possível ver nas falas dele. E é uma criança que vai se desenvolver com esta coisa dentro da alma. E a culpa é desses pastores que estão fazendo isso com essa criança. E eu não tenho dúvida que o Senhor vai chamar as contas desse povo. Porque o evangelho não é uma brincadeira, o ofício ministerial não é uma palhaçada, e o que esse pessoal faz é um pecado grave, é um mundo de iniquidade. Estão causando um prejuízo incalculável para a alma desse menino, né? Se esse menino apresentou à igreja sinais de que o Senhor estava chamando ele, ou tinha uma obra na vida dele, não era assim que devia ser tratado. Esse menino deveria ser discipulado, deveria ser acompanhado, ele tinha que estar na escola, tinha que aprender o caminho da humildade, da devoção a Deus, do amor pelas Escrituras, que ele não conhece a Escritura, que ele não lê a Escritura. Ele já disse, inclusive, em podcast, que nunca leu a Bíblia. Já disse isso aí. Então, não tem conhecimento da Escritura, não tem conhecimento de como funciona o serviço ministerial, e a igreja dele, isso mostra a bagunça espiritual dessa igreja. Isso expõe as vísceras dessa igreja. É desse jeito que se trata quem eles acham que são chamados pelo ministério. Então, se essa igreja acha que esse menino tem vocação para o ministério, é assim que eles tratam uma pessoa que é chamada para o ministério? Isto é um mundo de iniquidade. Isso gera escândalo para o evangelho. O Senhor Jesus Cristo disse que é impossível que não venha escândalo. Porém, repare, ele disse, ai daqueles por meio de quem virá o escândalo. Eu pergunto, os pastores desse menino são ateus? Eles são ateus? Ou eles creem no que Jesus disse? Porque vocês são os maiores promotores desses escândalos. O mundo ímpio todo zombando do evangelho de Cristo, zombando de Deus, zombando da palavra de Deus, em razão do que vocês promoveram, que foi esse absurdo. Então, eu poderia passar um tempão aqui falando dos males para a igreja, mas a minha maior preocupação quando eu vi tudo aquilo foi com a alma desse menino. Dizer, meu Deus, o que é que estão fazendo com esse garoto, né? Estão destruindo a alma desse garoto, porque eu vou dizer o que é que vai acontecer. Esse garoto sabe que o que ele diz é mentira. Tipo, aquele diagnóstico que ele rasgou lá, que a mãe apareceu depois chorando com o mesmo câncer, ele sabe que aquilo é mentira. Esse garoto sabe. Essas profecias que esse garoto... Ele sabe que é mentira. Vai chegar um momento que esse garoto não acreditará em nada. Nada. A incredulidade vai tomar o coração dele, porque vai chegar um momento em que ele saberá, a crise que se estabelecerá no coração dele, na alma dele, será grande. Porque ele saberá que aquilo ali não é nada verdade. Quando você está na emoção, dizendo tudo aquilo, chega um momento que a mente vai refletir. E quando o Senhor cobrar também isso. Então, assim, não se pode imaginar os prejuízos, fora todo esse escândalo. Então, ou esses pastores são ateus e não acreditam no que Jesus disse, né? Ou são profundamente ignorantes e não conhecem o que Jesus disse. Ou então são lobos ferozes governando sobre o rebanho de Cristo, causando os maiores prejuízos. Eu não sei qual alternativa é a melhor. Se forem crentes verdadeiros, vão se arrepender e vão corrigir essa prática. Se não, vão continuar fazendo, como estão aí, né? Tem um monte de criancinha que vão surgindo assim e eles não produzem bem nenhum.
Porque o procedimento, quando uma pessoa dá sinais que eu acho difícil o garoto ter dado, né? Simplesmente pegaram um garoto desenroladozinho ali, botaram para falar, acharam bonito, começaram a dar ênfase, terminou aí. Esse tipo de coisa. Mas quando alguém dá sinais de vocação, ele precisa ser tratado em vários níveis. E a primeira preocupação que o discipulador tem que ter é com o coração do sujeito, porque uma das coisas mais fáceis de acontecer é a soberba e a arrogância tomar o coração de um pastor. De todos os crentes, o pastor é o que anda mais à beira da arrogância e da soberba e do orgulho, né? Porque ele tem com frequência pessoas que ficam ouvindo ele, que gostam da fala dele, da pregação dele, que têm uma enorme consideração por ele. Então, se existe um pecado que rodeia muito o pastor, é o pecado do cinismo, da arrogância, da soberba, da presunção. Tudo isso são pecados que estão ali no quintal do pastor e que todos os dias ele tem que ir ali com a enxada da oração, dizendo: Senhor, tira essa evadaninha daqui. Se isso é verdade com relação a homens amadurecidos, quanto mais com uma criança, com um menino, um garoto daquele. Então, a primeira coisa é tratar do coração do vocacionado, ensinando-o a ser humilde, piedoso, humilhado aos pés do Senhor. E depois o treinamento intelectual, bíblico, teológico, o acompanhamento com o trabalho na igreja, uma série de atividades para treinar o obreiro vocacionado, prepará-lo, instruí-lo, orientá-lo. E depois de tudo isso, lá na frente ele tem que ser repreendido. Rapaz, você está com arrogância no coração. Você está sendo soberbo. Faça isso não. Lembre-se do seu treinamento. Né? Ele então, foi incentivado, né? Pois é. Pois é. Então, maior pecado do que esse garoto tem a liderança dele. Enquanto o pastor falava, eu lembrava de um menino, acho que ele deve ter uns 5 anos agora, não sei se o pastor já viu, viralizou também. Que ele tem muito, ele é apaixonado por biologia, medicina, já viu? Davi. Você pergunta assim a questão do diabetes, aí ele diz, ele é incrível, acho que super dotado. Ele tem um conhecimento de medicina que talvez alguns médicos por aí, pelos postinhos da vida, não tenham. Mas o fato dele ter esse conhecimento, os brinquedos dele é corpo humano, quebra-cabeça, ele brinca com essas coisas. Mas o fato dele ter essa desenvoltura para a medicina, ninguém dá a ele o direito de fazer uma cirurgia. Nem de prescrever né? medicação para ninguém. Isso. Porque você pega uma criança que tem a desenvoltura, que ama a palavra de Deus, não tem nenhum problema que sua criança goste das historinhas da Bíblia. Tem muita criança que é bem desenrolada mesmo com essa questão, dependendo também do estímulo que os pais dão. E por que pegar essa criança e botar no púlpito da igreja para pregar, se ela é só uma criança? Pois é. Esse pessoal vai responder perante o Senhor. Pode ser que não responda aqui perante os homens, né? Mas vai responder perante o Senhor, eu tenho certeza. Porque... Esse podcast precisa chegar aos pastores dessa criança, né, Divina? É verdade. Pastor, sobre então a questão da liderança da primeira igreja, presbítero, diáconos, pastores auxiliares também. Seria interessante o senhor explicar como é essa questão. Obviamente que essa explicação se dá não para os crentes da primeira igreja, que de forma geral possivelmente já quase todos compreendem, mas para pessoas de outras denominações, de outras igrejas, de outras religiões, pessoas que não são evangélicas, que às vezes não compreendem. Então eu acho que é interessante o senhor explicar isso aí. Pois bem, na nossa igreja, na tradição congregacional, a primeira coisa que deve ser dita é que a liderança de uma igreja, ela não é imposta, ela tem que ser eleita. Então, o pastor da igreja, ele não escolhe quem vai ser um presbítero, um diácono e impõe a igreja. Isso pode funcionar em outras tradições, na tradição congregacional não. Porque, conforme nós vemos no Novo Testamento, é a própria igreja quem elege a sua liderança, ela escolhe essa liderança. Agora, o que é que nós fazemos? O conselho da igreja pode selecionar homens que tenham vocação ou que aparentem ter vocação e começa o trabalho de treinamento dessas pessoas. Para que depois sejam apresentados e a igreja decida se elege ou não. Então, o que acontece? O conselho, observando certos nomes, chama essas pessoas, convida essas pessoas para um treinamento.
E esse treinamento tem várias etapas, né? O primeiro treinamento teológico, não é? Eles vão receber instruções do ponto de vista da confissão de fé, da teologia da igreja, depois treinamentos relacionados ao exercício do ofício, se é para o ofício de presbítero ou de diácono, o que a Bíblia diz sobre o ofício de presbítero, como esse negócio começou, surge de onde, por que é que tem que ter presbítero, o que é isso, qual é o papel dele. Então há todo um trabalho de instrução sobre o que é o ofício, qual a necessidade do ofício e como esse ofício é desenvolvido. Então, um tempo de treinamento sobre isso, não é? Em seguida, discussões sobre como funciona toda a estrutura da igreja, como eles devem servir na igreja, qual o papel deles naquela igreja, para que eles tenham consciência e saibam que, se caso receberem um chamado, se eles aceitam ou não. Depois disso, começa um treinamento mais prático. Eles visitam com os oficiais da igreja, começam a fazer para observar como é o trabalho de visitação, como é feito isso. Depois, um período de oração junto com eles, depois com os oficiais da igreja, participam das reuniões do conselho. Toda essa etapa de instrução e de orientação para prepará-lo, que o tempo é relativo. A última vez que ordenamos alguém, o presbítero levou 4 anos o preparo dele, né? De leituras, leia isso, volte, leia essa obra aqui, volte, o que você entendeu dessa obra, essas discussões. Não quer dizer que a gente precise, que a gente leve 4 anos para preparar alguém, né? Mas o último foi assim, mas pode ser antes. Isso depende muito da necessidade da igreja e do crescimento do grupo que está sendo preparado. Então, depois de algum tempo, alguns anos, meses de preparo, nesses preparos bíblico, teológico, prático, eclesiológico, de oração, de visitação, depois que toda essa etapa for concluída, aí sim nós nos voltamos para a igreja e dizemos: irmãos, nós achamos que esses irmãos aqui, eles podem ter a vocação para servir ao Senhor como presbíteros, como diácono. Mas cabe à igreja decidir se quer chamá-los para isso ou não. Então fazemos uma eleição. E aí, se a igreja votar nessas pessoas, então eles são escolhidos, separados, vão ser ordenados para exercer o ofício de presbítero ou de diácono. É assim que a gente trabalha lá o processo para oficiais da igreja. E pastores, eles precisam ter a formação teológica, eles vão para o seminário 4, 5 anos, fazem a sua formação teológica, depois disso se submetem. Eles precisam ter concluído esse curso. Uma vez que eles concluíram, aí a igreja tem que olhar para eles e identificar a vocação para o pastorado. Se ela identificar, então ela vai fazer uma petição à nossa confederação, para que o processo de ordenação seja aberto. E então, feita a petição, isso é registrado, então eles são chamados primeiro para um exame psicotécnico, para saber se são doidos ou não. Passam um tempo com o psicólogo do departamento, fazendo uma série de exames nele para ver a aptidão, né? E se eles têm algum problema que precisam ser orientados, né? Se tem algum problema numa área, olha, você sabe que você tem isso, você precisa tratar disso, acompanhar assim, assim, assim. Então, uma série de coisas pode ser detectado a partir daí e o feedback é dado. Depois eles são levados a uma comissão de ética, o Conselho de Pastores. Se são casados, a esposa vem. Se tem filhos maiores, eles são chamados, porque eles serão investigados sobre quem é essa figura que pede a ordenação. A esposa tem que dizer, dar testemunho do marido, os filhos devem dizer, dar testemunho sobre os pais. Eles vão ser examinados do ponto de vista ético e bíblico por essa comissão. Esse camarada que afirma ter o chamado pastoral, a vocação, mas não abre a Bíblia em casa para sua esposa e para seus filhos. Se ele diz que tem vocação pastoral e a mulher abrir a boca contra ele, ele volta ali mesmo, nem continua. Se a mulher Primeiro disser, ministério em casa. Se a mulher disser, ali é o momento em que a mulher está empoderada. Você empoderada, literalmente. Literalmente. Se ela disser que ele não vive o que prega, ele não vai para frente, não. Fica ali mesmo. Fica lá. Se der tudo certo, então ele é encaminhado à comissão teológica. Então ele vai fazer um exame escrito, uma prova teológica com os diversos temas da teologia sistemática, 100 questões, 80 questões, depende do que o DET fizer.
E se ele for aprovado, terá no mínimo 7, ali a nota mínima é 7. Se ele for aprovado, então ele tem que apresentar uma tese a uma banca de examinadores e fazer uma defesa sobre um tema da teologia. Escreve uma monografia e vai fazer a defesa de um tema da teologia sistemática, qualquer que seja. Se ele for aprovado, pronto, aí marca-se a data da ordenação dele. Aí ele é ordenado. Mas, para ser pastor de uma igreja, ele precisa ser, depois de passar por tudo isso, ele precisa ser eleito pela comunidade. Então, existe uma distinção, no nosso caso, entre pastor efetivo, pastor titular e pastores auxiliares. No nosso caso, na nossa comunidade, quem é o pastor da igreja? É o pastor efetivo, o pastor titular. Então, a primeira igreja de Santa Cruz, o pastor da igreja sou eu, né? E a igreja autoriza os cargos de pastor auxiliar para me ajudar no meu trabalho. Então, pastor auxiliar são meus pastores auxiliares. Se eu perder a eleição, todo mundo perde. Todo mundo perde. Porque eleito sou eu. O pastor auxiliar na primeira igreja não é eleito pela Assembleia Geral. Eleito é o pastor da igreja. E, portanto, o pastor da igreja sou eu. Os pastores auxiliares são meus pastores auxiliares, estão ali para me ajudar no trabalho. E, portanto, eles são escolhidos por mim, a igreja dá essa autonomia, ela vota o cargo. Quem ocupa é alguém que eu escolho e que, se estiver errado, eu demito. Não precisei nunca fazer isso, graças a Deus, né? Mas não precisa o constrangimento de a igreja se reunir numa assembleia para demitir. Se estiver errado, eu demito. É um cargo de confiança, né? Então, eles são chamados ali. E eu sou eleito pela igreja. Então, quem é que... Eu posso ser demitido? Claro que eu posso. Eu vou dizer bem direitinho como é que os crentes fazem para me demitir. Primeiro, eu preciso ser eleito a cada 4 anos. Acho que o ano que vem é minha eleição novamente. A cada 4 anos, o meu mandato se encerra e então a igreja deve se reunir à assembleia e dizer se realmente deseja que eu continue e eu tenho que dizer se eu devo continuar ou não. Se a igreja voltar contra, eu perdi meu emprego, né? Vou embora. E se eu endoidar no meio do caminho, se eu fui eleito ontem, reeleito ontem, ok, tudo bem. Mas eu endoidei no meio do caminho, sei lá, fiz alguma coisa que não devia fazer e feri a igreja. A igreja não tem nenhuma obrigação de esperar 4 anos, não. Ela pode se reunir, está previsto em estatuto, e ela vota, creio que 2/3. Se ela tiver 2/3 dos votantes contra mim, ela me demite. É o conclave para tirar o pastor, E não o é? Exato. interessante Para é tirar que o o pastor pastor. sai na hora, né, pastor? Para não ter. Imediatamente. Porque de repente pode acontecer assim. Não, mas vão Intimide, votar ele né? lá. Ele vai ficar E o voto é constrangedor. por escrutínio secreto. Não pode ser levantado, tem que ser para ninguém ser constrangido. Ninguém sabe. Também o Acho senhor, interessante. no caso da primeira igreja, claro, no seu caso específico da primeira igreja, o senhor não é o senhor que preside aquele momento. Não. Existe o pastor da denominação que exato. vem e explica todas essas questões. Ele sai. Não Sai, é, né? não, Sai. não é uma coisa agradável que eu mesmo conduza a minha eleição. Exatamente. Então vem uma comissão da nossa confederação e faz essa eleição. Eu posso votar, claro, como qualquer. Se o senhor não votar no senhor, quem vai votar? Exatamente. Mas, enfim, é assim que funciona. E a igreja pode me demitir a qualquer Então, assim, é uma momento. palavra extremamente esclarecedora. Célia e Edmilda, nós temos um tempo a cumprir. Sim, Mais sim. alguma pergunta? Já tá para o chegando, pastor? né? Sim. Não, Aquela pergunta final, algum eu, bate-pronto, alguma... Fique à vontade. Da minha parte, Não, eu só teria que- outras perguntas a fazer ao pastor, mas por causa do tempo, fique à vontade aí. eu deixo aqui para os nossos ouvintes, telespectadores, que assista, reassista, anote alguns pontos. Pelo menos eu identifiquei aqui na fala do pastor nepotismo na igreja, idolatria, fui eu que abordei mesmo, falta de ensino da palavra, ou até mesmo ensino distorcido. Tenha cuidado, observe isso. Partidarismo na igreja, falta de disciplina, né, pastor? Exato. Também, banalização do púlpito, a gente tem que ter esse cuidado. Assistam a esse episódio quantas vezes for necessário, Assista e reassista. para que você tenha o cuidado de estar inserido em uma comunidade cristã saudável. Porque não é o problema de um estar doente, mas a comunidade toda está doente. Então é isso que eu deixo para vocês. Cadê o urro?
O pastor do Vale Disciplinar. Ela voltou estranha. Como é isso, Não, mas é rapaz? assim, pastor. Sempre que eu escuto uma fala que eu acho assim extraordinário, aí eu enfatizo uhul, porque eu acho realmente fora do normal. Ela tem estado muito Mas comedida com os quando ela urros tá, dela, viu, Quando pastor? é Mas umas também falas... veio um Frei pra cá. Veio um pastor semana passada. Aí agora o pastor Bruno fica E meio como complicado. não, é porque assim, como nós somos imparciais, né, nós fazemos, o senhor vê, nós trouxemos o Frei, inclusive ele disse que achou bem interessante, porque ele sabe que nós não compartilhamos a mesma crença que ele, mas ele foi convidado para estar aqui, então isso é uma coisa boa. Então nós muitas vezes não compartilhamos da fala dos convidados, mas nós ficamos à parte. Então, quanto ao Frei, como questões da nossa igreja, por que muitas vezes eu não faço uhul? Porque eu acho assim, até uma falta de reverência, porque são algo realmente extraordinários, que é fatos, ou que devem ser fatos na nossa vida. Então, às vezes, eu não dou esse uhul por conta disso. Eu queria que o pastor deixasse para todos nós, porque nós somos ovelhas do pastor Bruno, mas muitos que vão participar, que vão assistir esse episódio, não são ovelhas. Então, eu queria que o pastor deixasse uma fala, no geral, dentro desse tema. O que é que o senhor aconselha para todos, como igreja, não se tornarem ou se avaliarem para não se tornarem, porque acontece de algumas vezes nós até ficarmos enfermos, mas o que é permanecer enfermo, isso é o que torna a igreja doente, né? Então, o que é que nós, quanto igreja, devemos fazer ou observar para não permanecer nessa enfermidade, virar um câncer? Muito bem, eu queria aproveitar isso e me dirigir a 3 tipos de pessoas nessa minha fala final, né, aqui. Primeiro, eu queria me dirigir a você que está numa igreja, né, qualquer que seja ela, que você ore, peça a Deus graça, ore por sua igreja, ore por sua liderança, ore pelo seu pastor. Mas, acima de tudo, preocupe-se em manter a sua vida, a sua alma numa igreja que seja uma igreja bíblica, saudável. Uma igreja que pregue bem a palavra de Deus, uma igreja que adore a Deus segundo as Escrituras, uma igreja que faça uso do modelo bíblico de disciplina, o modelo bíblico de liderança, que o seu compromisso maior não seja com o líder daquela comunidade, mas com Cristo. Se esse líder reflete fielmente o caráter de Cristo e os princípios ensinados por Cristo, seu dever está aí, você está seguro, está em paz, louve a Deus por isso e agradeça ao Senhor. Mas se não, o carisma não vai salvar você. O carisma não vai lhe ajudar quando o câncer bater na sua porta. É a palavra de Deus quem sustenta, é a palavra de Deus quem fortalece. Eu queria me dirigir também a um segundo tipo de pessoa, a você que está desigrejado. Você que foi ferido na igreja, você que foi ferido por lideranças e que há muito tempo não frequenta a igreja e tem acalentado no seu coração a ideia de que você não precisa disso. Isto é uma mentira perigosa. Você precisa sim, porque o modelo bíblico é no sentido de que a igreja é um corpo e você não é a igreja. Geralmente quem está nesse estado diz, não, mas eu sou a igreja. Mas quem disse? Não, eu não sou a igreja. A igreja é um corpo, eu posso fazer parte deste corpo, que é a igreja. A igreja é todo esse corpo e você tem que estar inserido nela. O texto sagrado é claro em Hebreus capítulo 10, verso 25 e 26. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Então, o fato de você ter sido ferido não vai justificar você diante de Deus, você abandonar a comunhão dos santos. Você deve procurar uma igreja séria. Talvez você tenha até sido ferido num ambiente de uma igreja séria, de uma igreja bagunçada, não sei. Mas você deve procurar uma igreja com saúde, uma igreja bíblica, uma igreja que se esforça para seguir o princípio bíblico. Se uma igreja bíblica comete erros, claro que comete. Você não tem que se desesperar com esses erros. Você tem que orar para que o Senhor corrija e permanecer firme. Mas muitas pessoas que foram feridas, na maioria dos casos, foram feridas em estruturas completamente desviadas da Escritura, que não expressam nenhum tipo de amor, nem de zelo, nem de cuidado com as ovelhas de Cristo. Então você dirija-se a um lugar onde a palavra de Deus é pregada com fidelidade, com devoção, com piedade, a uma igreja séria.
E por fim, eu quero me dirigir aos pastores, aos líderes. Irmãos, estejamos certos que o Senhor vai cobrar cada um dos nossos atos. Pastores que desviam-se do modelo bíblico terão que dar contas ao Senhor. Eu sei que muitos desses pastores sequer são crentes verdadeiros. Talvez você esteja me ouvindo aqui, me acompanhando, e você saiba que você é um pastor, assumiu um cargo de liderança, mas você não nasceu de novo. Você sabe do vazio da sua alma. E a tua consciência te diz muitas vezes, você está ali simplesmente representando um papel, mas muitas vezes nem crendo nessas coisas. Você precisa nascer de novo, como Nicodemos precisou. E é bom que você se humilhe aos pés do Senhor para que Ele tenha misericórdia de você. E, além disso, há muitos pastores que realmente estão mal intencionados. A vocês eu digo, o Senhor é dono da sua igreja e Ele diz que fará divisão entre ovelha e ovelha e entre pastor e pastor. Ele diz que é contra os pastores mercenários, os pastores ímpios e perversos. Pode ser que você esteja no meio dessa categoria. Se tiver, só uma questão de tempo até que o juízo de Deus alcance você. Você então deve se arrepender disso, implorar ao Senhor que tenha misericórdia, para ver se Ele ainda deseja usar você como ministro do Evangelho. Se pelo menos Ele receber você como um crente perdoado, será uma graça muito grande para a tua alma. A minha oração é que o Senhor tenha misericórdia de mim, de você, de todos aqueles que nos ouvem. E assim eu quero agradecer por esse tempo que eu passei aqui com vocês e por esse tempo conversando sobre esses temas que são dolorosos, são árduos, mas são necessários e certamente vocês prestaram uma contribuição muito grande à comunidade dos servos de Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Daqui a pouco o pastor ainda vai falar onde é que as Onde é que a pessoas gente acha podem ele? encontrrá-lo, né? Qual a igreja, então, porque ele é pastor, vai falar do endereço, do dia de culto, daqui a pouco o pastor Bruno vai falar sobre isso, né? Meninas, foi bênção, né? Foi bem. Foi uma demais. bênção mesmo, Um graças a aprendizado Deus. muito grande. Coisa boa, né? É para assistir e assistir de E novo. assisti várias vezes, sem dúvida, Edmilda. Queremos agradecer ao pessoal que nos apoia aqui, o Religados, que confia nesse trabalho do Religados Podcast, JM Kids, Centro Educacional Ludos, Multiclin Saúde, Santa Saúde, Clínica Santa Saúde, Esquadra Imóveis, Decidida Moda Praia e a Mazé Transfer e Tecidos. Deus abençoe a vida de vocês. Quero lembrar que as falas do pastor Bruno, muito dessas falas dele, a partir de quarta-feira estarão em nosso Instagram, tá bom? Quarta, quinta, sexta e sábado a gente vai colocar pelo menos um corte, uma edição das falas, dentro do contexto das falas do pastor Bruno. Inclusive agora tá até melhor, tá até mais fácil, que as redes sociais ajudaram o Religados, né, Edmilda? Com os Reels agora demora até 3 minutos, 3 né? minutos, dá. Não é mais fácil editar em 3 minutos do que em 1 minuto e meio, como era antigamente, fica bem melhor. Porque são falas muito boas, né? Para Exatamente, tirar. exatamente. Deixar só em 1 Isso, minuto isso. não dá. Então, assim, você não deixe de nos seguir no Instagram, Religados Podcast, tá bom? Porque ali você vai acompanhar os cortes e os cortes muito interessantes dessa episódio abençoado hoje aqui com o pastor Bruno César, pastor da Primeira Igreja Vale da Bênção. Dê seu like nessa transmissão, faça sua inscrição se você ainda não fez e não deixe de compartilhar, como a Edmilda bem disse aí, porque é para assistir e reassistir, de fato, esse episódio de hoje, tá bom? Quero agradecer o grande Eduardo Brito aí na técnica, um abraço para o grande Eduardo. Avisar também que semana que vem aqui, Bosco não estará nos estúdios. Por quê? Porque será um momento só de mulheres aqui no Religados. Então eu não vou estar aqui, tá certo? Além das suas 2 ovelhas, pastor, vai ter mais 2 ovelhas da Primeira Igreja semana que vem aqui. Muito bem. A irmã Márcia e a irmã Cléa estarão aqui e o tema será o seguinte: mulher ideal, ela existe? Então Márcia e Cléa vão responder. Será que vai ter o Rush? Será que vai ter o russo? Será? Só a presença feminina só vai estar Será? Só vai ter estar Eduardo de Brito ali homem na aqui. técnica. Então vocês ficam à vontade, né? A gente decidiu ir como um acordo de eu não estar, porque vai ser um episódio totalmente feminino, tá certo? Então vai ser muito bom esse episódio da semana que vem. Pastor Bruno, de fato, para terminar, a gente lhe agradece demais, viu? Deus abençoe sua vida sempre, sempre mesmo. Pastor Bruno é um homem sério, aquelas pessoas aqueles irmãos que fazem parte de outras igrejas, que ouvem falar do pastor Bruno, de forma geral, 99,9% dos que eu conheço falam bem do pastor Bruno. E quando a gente é
pastoreado por ele, a gente percebe mais ainda a seriedade, né? A busca do pastor Bruno por Deus a cada dia, que Deus continue lhe abençoando, pastor, de forma abençoada. Como é que as pessoas fazem, então, para encontrar o pastor Bruno? Gostei das falas do pastor Bruno. Nas redes sociais não tem Não como. vão achar. Não Ele não tem sabe como. mexer no difícil Instagram. achar. gente. Diga aí Na o rede endereço da social. igreja, diga aí os dias de culto, fica à vontade, pastor. Muito bem, eu sirvo na primeira igreja congregacional, Vale da Bênção, aqui em Santa Cruz. Fica na rua Doutor Arnaldo Monteiro, ali de frente à promotoria pública, né, perto do Parque Florestal. Temos a nossa igreja ali servimos ao Senhor. Todas as terças à noite, às 19h30, nós temos a reunião de oração com toda a comunidade. Então você é convidado, se estiver angustiado, precisando orar, você vai sempre ser acolhido ali e orar conosco durante alguns momentos, todas as terças às 19h30. Nas quartas-feiras nós temos estudo bíblico, todas as quartas às 19h30 temos estudo bíblico, geralmente estamos estudando um livro da Escritura. E aos domingos, pela manhã, eu estou sempre pregando pela manhã às 9 da manhã, e à noite às 18 horas são os nossos cultos dominicais, e vocês são muito bem-vindos e convidados para estar lá. E quando for, aí você rompa aquela multidão, vá lá falar comigo e diga, pastor, eu ouvi lá no podcast e vim por causa desse convite. Desse Então aí eu vou ficar bem Muito feliz, bem, sabe? muito bem. A gente agradece demais, pastor Bruno, a gente agradece demais você que ficou conosco até esse momento. Deus abençoe sua vida sempre. Então, semana que vem o Religado está de volta. Obrigado a todos. Valeu. Tchau. Tchau.